Hello, Próspera! Seja muito bem-vinda ao Empcast, a voz da mulher empreendedora. Esse é um espaço feito para mulheres reais, empreendedoras reais. Aqui a gente fala de vida, de negócio, maternidade, casamento, sobre o que a gente vive enquanto mulher líder empresária, sobre as nossas decisões, desafios, superações e também os nossos aprendizados. Sobre aquilo que deu certo, funcionou, sobre aquilo que não deu certo. Se tu tá chegando agora por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Dai Nascimento, líder fundadora do Empodere, um dos maiores movimentos de empreendedorismo feminino do sul do país. Sou mentora de empresárias que buscam prosperar com voz, lucro, leveza, sem abrir mão da vida pessoal. Eu defendo muito que vida e negócio precisam caminhar juntos. Se tu também acredita nisso, tu é uma empreendedora que busca crescer, prosperar, faturar mais, sem virar escrava da tua empresa, eu te convido a preencher o nosso Quiz Prospere. Através das tuas respostas, vamos te trazer um direcionamento personalizado. O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Outro recado importante: se tu estiver nos assistindo pelo YouTube, já se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para ser notificada dos próximos episódios e já deixa aqui o comentário de temas ou convidadas que tu quer ver por aqui. Se tu estiver nos ouvindo no Spotify, avalie o nosso podcast, para que ele seja cada vez mais conhecido por outras empreendedoras. Por aqui a gente vai ter sempre 2 episódios por mês. Mulheres reais, histórias reais, vivências de empreendedorismo real. E para esse episódio, nós temos uma convidada muito especial. Ela que é empresária, estrategista, mentora de negócios digitais, construiu essa trajetória guiando empreendedoras e empresárias a transformarem conhecimento em faturamento, por meio de produtos estratégicos simples, mas também muito escaláveis. Hoje ela atua em 2 vertentes. Na vertente da educação, com as mentorias e as estratégias de monetização de conhecimento, e tecnologia, com soluções e inteligência artificial aplicada a e-commerce. Ela é uma super mãezona, já foi a minha mentorada e eu tenho um orgulho muito grande das minhas mentoradas. Hoje ela é a nossa estrategista no Empodere e também a minha super amiga. Então seja muito bem-vinda ao Empcast, Lari Sanches. Obrigada, Bem-vinda, obrigada. amiga. Obrigada. Minha amiga, minha parceira de negócios, Parceira de vida. de vida, né? Coisa boa te receber aqui. Obrigada, Feliz, obrigada. feliz que a gente conseguiu conciliar a agenda, né. Agora eu sei que tu não tá mais aqui tão pertinho de mim, o digital, graças a Deus que existe o digital, que nem diz uma amiga nossa, uma pessoa que a gente tem em comum, o digital é de Deus, né. O digital é de O Deus. digital é de Deus, a gente pode estar em vários lugares diferentes, estados diferentes como a gente está morando agora, e mesmo assim E a gente ainda se assim tá fala, né. pertinho, se É, conectando. se fala, mas aproveitando que tu tá aqui, eu vou ter que aproveitar que ela tá passando aqui pela cidade e trazer ela pra gente bater um papo, conversar. E aí, amiga, o que tu achou do nosso espaço? Achei lindo, achei lindo. É algo que há bastante tempo já estava, né, nos nossos planos pra gente Uhum. trazer essa voz para essas mulheres empreendedoras, e tá aqui hoje fazendo parte de mais esse projeto, de mais esse sonho, realmente me deixa com o coração tão alegre e tão vibrante pra gente estar caminhando, construindo e fazendo tudo que a gente sempre Ai, planejou. coisa Aham. boa, porque tudo que a gente decide por aqui, faz, principalmente as coisas que vêm, que são presença no digital, de campanhas no digital, tem também o dedinho, a mãozinha dela, então te trazer hoje pra gente bater esse papo é muito bom, amiga. Pra gente poder começar, a gente já começou, né, Sim. mas pra gente dar continuidade, eu te apresentei em cima de algumas coisas que tu me trouxe, mas eu quero saber quem é a Lari, né, além de tudo isso, quem é essa mulher? Além do digital, além das estratégias, além de tudo isso, quem é essa mulher? Então bora. Eu sempre brinco que eu sou, a eterna menina sonhadora, né. Uhum, Então eu tenho isso dentro de mim, assim, desde quando eu era criança. Então eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, lá no Pampa Gaúcho, né, eu uhum, sou de São Gabriel. Nasci e cresci lá, mas eu sabia que algo mais, eu precisava de algo mais, uhum, algo maior, uma expansão. Então, apesar de eu honrar muito as minhas raízes, a minha família, eu sabia que eu precisava ganhar o mundo, né, uhum. e isso veio sempre, desde sempre.
Então, eu vivi lá até os meus 17 anos e depois eu saí da cidade exatamente para estudar, para buscar conhecimento. Então, essa veia do conhecimento na minha família sempre foi muito importante, né? Apesar do empreendedorismo, não, mas o conhecimento, sim, é uma veia muito importante que a gente carrega sempre. Então, meus pais sempre diziam: para melhorar de vida, para crescer, para construir alguma coisa, tu precisa estudar, tu precisa se formar. E foi exatamente essa trajetória, então, que eu tracei e fui, né, Uhum. porque eu sou essa pessoa, então eu foco no objetivo e eu vou. Apesar das vezes precisar fazer uma curva aqui, uma curva ali, mas eu fui. Então, eu fui embora, fui estudar, me formei, eu sou formada em farmácia, Uhum. né, eu trabalhei por quase 6 anos, então, no corporativo como farmacêutica, principalmente como gestora de equipe, então eu Uhum. tenho essa veia também da gestão Liderança. na minha formação, né, de liderança. Trabalhei numa multinacional, e aí onde tudo mudou? Na maternidade. Uhum. Exatamente o que eu coloquei aqui, a maternidade como um gancho para mudança, né. A maternidade. E eu brinco que se tu tinha um desejo no teu coração e até então tu não tinha realizado, quando a maternidade chega, é nesse momento que tu toma coragem Uhum. para avançar, né, para avançar, para queimar as pontes, como tu mesmo me Uhum. disse há um tempo atrás, e fazer o que a gente então tem nesse O que queimando no queima no coração, coração, né. exatamente, É. queimando no coração. E eu sempre tive vontade de empreender, eu só não sabia disso, mas Uhum. eu sempre tive essa vontade. E eu Na até verdade, eu vou fazer um parênteses, tu sempre foi muito empreendedora, só que empreendendo dentro do negócio das outras pessoas, das exatamente. empresas, dentro do que tu estava se propondo a fazer. Eu penso muito que empreender é sobre isso, sabe, Lari? Sobre essa coisa de movimento, ação, buscar essa melhoria. Eu vejo muito isso, esse perfil empreendedor, não somente no CNPJ, né, inteiro um CNPJ, e isso já era teu. Já, essa visão de É. futuro, assim, movida por desafio, Uhum. buscar resultado, bater meta, então isso sempre foi algo muito meu. E quando eu era mais jovem, eu e a mãe, a gente brincava assim: "Ai, quem sabe vamos ter uma lojinha de Uhum. decoração", sabe, aquela coisa bem do interior, assim, Uhum. né. Só que a minha família todos eles são funcionários públicos, né, meu pai é Uhum. funcionário público, minha mãe era funcionária pública, minha irmã é funcionária pública, e aí a Lara é a doida da família que é empresária hoje em dia, né. A louca que resolveu empreender, né, Resolveu largar a empreender. estabilidade. Exatamente. Então, eu tentei até seguir por esse caminho, Uhum. né, porque eu fui de certa forma condicionada a seguir esse caminho, né, instruída, Uhum. orientada como, com o Como o maior melhor caminho, né. com o amor maior do mundo, né, que Uhum. seria essa a vida perfeita. Uhum. E eu até tentei traçar esse caminho, mas realmente eu não consigo sentir o teto batendo na minha cabeça. Então essa sensação de liberdade, de movimento, de fluidez, sabe, de expansão, isso é muito Empreendedorismo meu. correndo na veia. É o É, empreendedorismo correndo na veia, né, de realmente não se colocar dentro de um quadrado, de uma caixa, de poder experimentar, de poder fazer, abrir, testar coisas novas. É muito de exatamente. solucionar coisas, problemas, né, de buscar solução, é muito do empreendedor. E aí E a esse maternidade veio. e a maternidade veio, e esse testar coisas novas, eu acho que é exatamente o que resume toda a minha vida, né. Sim. Porque eu testei, então, fui CLT, fui gestora de equipe dentro da indústria farmacêutica, depois testei fazer minha carreira dentro da farmácia hospitalar, Uhum, e aí chegou a maternidade. E aí ali eu entendi que eu ia ter que tomar algumas decisões e uhum, escolhas que nem sempre são fáceis, uhum. né, mas ali eu precisei, porque eu estava num momento em que quando eu estava no trabalho, eu queria estar em casa com a minha filha, Nossa, e quando eu estava com a minha filha, era ali que eu queria estar, eu não queria estar naquele trabalho. sim. Então aquele jaleco não me servia mais, Uhum. né, Não te aquele representava. jaleco não me representava mais, e não era e às vezes as pessoas dizem: "Ah, mas tu não estava mais feliz", não era sobre isso. Eu era feliz sendo farmacêutica, mas o modelo daquele trabalho não encaixava mais na vida que eu queria ter. Uhum. Então naquela época, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, talvez eu tivesse tentado criar alguma coisa no digital com o meu conhecimento de farmacêutico ou Uhum. de gestora de equipe, talvez, né, Uhum. mas os talvez a gente deixa para outra hora. É, Mas, não era a profissão em si, era o sim. modelo,
porque eu não conseguia mais me encaixar naquela rotina, E naqueles plantões, naquele 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 formato. formato, né. Mas Exatamente. eu vejo que isso é muito legal a gente trazer isso, Lari, porque isso é a realidade de muitas pessoas, sabe. Às vezes a gente quer transicionar e às vezes a transição de carreira é porque a gente não cabe mais, ou não cabe naquele lugar, nem sempre é porque fazer aquilo não é bom, não é gostoso de fazer. Às vezes é porque a carga horária, a demanda, às vezes é porque o pessoal está batendo na porta e a gente precisa olhar para aquilo. Então, entender que às vezes essa transição de carreira, ela vai precisar existir, né, vai Exatamente. precisar existir para que a vida flua. A vida flui. Porque tem uma frase, eu sei que tu gosta muito da minha frase, aquela que eu repito muito, que é: "A gente precisa escolher que vida a gente quer ter, para encaixar a carreira ou o negócio nessa vida". E quando vem um bebezinho, não, as coisas mudam tudo, Muda tudo tudo, muda. a tua prioridade muda, o teu olhar sobre a vida muda, o teu olhar sobre o teu tempo, sobre a Uhum, tua agenda, tudo muda. tudo muda. E eu queria naquele momento ser a melhor mãe que eu pudesse ser. Uhum, E eu tenho essa veia muito da profundidade, então eu uhum, não consigo ser rasa em nada. Quando eu vou uhum, de cabeça, né, eu mergulho o quanto eu puder para dar o meu melhor uhum, e sentir que eu tô ali entregando o meu 100%. E na maternidade não tinha como ser diferente. uhum. Então eu estudei muito sobre maternidade, eu fiz muitos cursos, inclusive os meus primeiros cursos online foram sobre Porque maternidade, tu queria ser a melhor porque eu mãe. queria ser a melhor mãe que eu pudesse ser. E então eu fui exatamente Isso é muito nessa teu, é né. muito meu, É. é muito meu. E aí eu fui nessa veia da maternidade, e foi o meu primeiro teste, então foi exatamente empreender no ramo da maternidade, Uhum. né, enquanto eu estava de licença ma Testei, validei, vi que dava certo algumas metodologias, vou levar isso adiante. exatamente. Uhum, Então, eu comecei nesse nicho, porque como eu já tinha uma mínima experiência, porque a uhum, Ana Clara não tinha nenhum ano ainda quando eu transicionei de carreira, mas eu comecei ainda na licença maternidade me preparar. Então uhum, eu comecei a fazer os primeiros cursos, a estudar, e aí eu entendi que tinha um mercado ali, porque eu tinha contratado muitas consultoras para me ajudar, mas eu também entendia que dava para fazer mais, que uhum, dava para fazer diferente, que dava para ter uma entrega especial para aquelas mães que se aproximavam de mim. E aí a demanda começou a aparecer, uhum. porque eu tinha amigas que estavam vivendo a Sentindo mesma a mesma fase, dor, tendo as sentindo a mesmas mesma dor, às vezes não necessidades. tinham acesso ao conhecimento que eu tinha, Uhum, e como eu investi muito nesse conhecimento, eu pensei: "Por que não?", né, sim. então eu Eu lembro que tu entrego. investiu em área do sono, né. Exatamente. Quais outras. Sono, puerpério, até dentro da própria amamentação, que tá tudo linkado, Uhum, né, a questão do emocional da mulher, essa transformação da uhum, mulher de dentro para fora quando ela se torna mãe. Então tudo isso eu juntei, né, e eu entregava isso como consultora do sono. Então esse foi uhum, o meu primeiro negócio, meu primeiro CNPJ foi uhum. como consultora materna infantil, né, e eu atendia exatamente mães levando essa rotina, ajuste do sono, e eu acho que era muito mais do que isso, era a Uhum. escuta, o olhar, né, elas A terem com quem presença, né, dividir. com quem É, dividir. É. elas terem com quem dividir. Então esse foi o meu primeiro negócio, né, Uhum, foi em 2018 eu uhum. comecei, e aí 2019 ele Que literalmente virou uma que empresa. isso, mas que de fato nasceu porque a Ana Clara A nasceu. Ana Clara nasceu. Ela foi o pontapé inicial Foi. para tu despertar isso que na verdade já estava dentro de ti, tu só não tinha colocado num negócio teu ainda, Isso né. porque eu não tinha coragem de arriscar, Uhum, né. uhum. E essa coisa da coragem eu aprendi contigo, né, quando a gente sentou naquela primeira sessão de mentoria, eu me lembro muito bem. Porque até então eu me considerava uma pessoa medrosa. "Ai Uhum, não, eu tenho muito medo. Ah não, eu sou muito medrosa". Não, capaz. O risco para mim, ele ele era algo inimaginável, correr um risco, assim, né, uhum. largar o meu emprego, o meu diploma para viver da internet? Como assim? E eu me Né, lembro, posso como assim? contar? E eu me lembro como se fosse ontem que tu disse assim pra mim: "Ai, Dai, mas eu tenho medo". E eu disse: "Como assim uma mulher que fez isso, 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 isso já, fez todas essas ações, foi para tantos lugares, mudou, transicionou, abriu, foi para outras cidades, não conhecia ninguém, foi estudar sozinha. Como que essa mulher que fez tudo isso aqui tem medo?". E eu lembro que tu fez assim: "É verdade, né, eu já fiz tudo isso". "Sim, tu já fez tudo isso. E tu tá com medo do quê agora?". Exatamente, exatamente. E foi naquele momento que eu entendi: "Meu, eu sou muito corajosa". Medo Exato. nada, eu sou muito É, corajosa. exato. E há um ano atrás dessa nossa conversa,
A minha prima, no dia do meu aniversário, ela tinha me mandado uma mensagem que ela me admirava muito pela minha coragem de ter dado esse passo, de ter feito diferente. E eu pensei: "Gente, louca que nem eu, não é possível". Eu Não conseguia acreditar. Eu piradinha. pensei: "Ah, ela gosta de mim, ela me ama, tipo, ela tá sendo gentil, sabe, ou Aham. ela é louca que nem eu". Mas aí eu só me dei conta exatamente dessa veia corajosa, né, Aham. desse empreendedorismo girando em mim quando eu sentei na tua cadeira, né. Uhum. Foi quando ali eu assumi, eu acho, de fato, esse papel corajoso na minha vida. Uhum. De empreender e que eu sim, eu tenho um negócio e eu vou fazer esse negócio e esse conhecimento virá cada vez mais um negócio forte, sólido, sustentável, Exatamente, lucrativo lucrativo, lucrativo. exatamente. E em que eu ia te perguntar em que momento tu percebeu que o digital era uma ferramenta, Lari? Porque às vezes a gente sabe do poder do digital, mas não tem assim, não consegue mensurar, sabe. Mas em que momento tu conseguiu ver assim: "Cara, esse é o caminho", ou esse é o cenário que eu quero cada vez mais lapidar e construir? Pensando no digital, nessa ferramenta chamada digital, né, que a gente falou que é de Deus. É de Deus, exatamente. Bom, então foi literalmente desde o início, Aham. né, então eu nunca empreendi em outro nicho que Se não não fosse fosse. no digital, Uhum. sempre foi no digital. E o que me pegou do digital foi a liberdade. Uhum. Então, naquele momento, nem eu sabia o quanto a liberdade era importante na minha vida, Uhum. mas o sonho de viver a liberdade que eu via os Uhum. players vivendo, eu pensava: "É isso que eu quero para mim", Uhum. né. E aí não é aquela liberdade, vazia, sabe. Não é o viver o nômade do digital, não Uhum. é isso que me atrai, mas é o tu poder ter liberdade de agenda, de tempo, Uhum. de eu pegar o meu computador, o meu teclado, o meu mouse, porque eu não sei trabalhar sem eles, né, e levar para qualquer lugar onde eu Uhum. esteja. Então eu fiquei 45 dias fora da minha casa agora, né, então eu saí de Floripa início de dezembro, e eu tô há 45 dias fora de casa, e a minha empresa seguiu rodando, Uhum. né, o faturamento entrando, os clientes chegando, então o Tudo funil fluindo. acontecendo, tudo fluindo. Uhum. E essa liberdade de eu poder ter saído de Floripa, ter vindo para cá, ter ido ficar com meu pai, com a minha irmã, com a minha mãe, né, o tempo que a gente precisou estar junto ali, isso é a liberdade Uhum. para mim, sabe? É, e eu penso que a liberdade de daqui a pouco, hoje de manhã, fechar a agenda e levar a Ana e o José para brincar. Ou poder ir no Exatamente. médico tranquilo, sem precisar pedir autorização, né, para ninguém. Essa liberdade de hoje de tarde eu vou correr, que a gente estava falando antes, eu Exatamente. vou malhar num horário comercial que daqui a pouco eu não poderia, mas daqui a pouco em compensação pode ser 9 da noite e eu E eu tô vou estar fazendo lá. alguma coisa de Exatamente. trabalho. Então Terminando ajustando um é, funil, olhando o conteúdo de alguma mentorada, dando exato. algum direcionamento no WhatsApp. Exato. É esse poder de decisão, sabe, que o empreendedorismo dá. E no digital mais ainda, né, Mais ainda, mais mais ainda. ainda. E outro ponto que me atraiu no digital é o ponto de eu conseguir colocar as minhas habilidades Uhum, de várias formas diferentes. uhum, Então eu tive muito espaço para testar dentro do uhum, digital, até realmente me encontrar e me posicionar com aquilo onde eu brilho. uhum, Eu consegui testar várias posições sem precisar investir uhum. tão alto. Dá para fazer aquela coisa que a gente fala de errar pequeno, Errar né. pequeno, Errar pequeno, fazer exatamente. o MVP mínimo viável possível. Então a gente valida, testa, valida, deu certo, continua, não deu certo, bora outra coisa, né, Exatamente. muda de estratégia, mas, tu erra pequeno. Tu Tu não erra precisa pequeno. de abrir um negócio gigante, uma super loja para "Ah, não, não vai dar certo isso aqui". Aí tu teve um super investimento, gastou muito, Isso. né, para Então poder os testar um modelo. investimentos que eu tive, assim, foram quer dizer, não Teve, é. teve investimento, óbvio, principalmente nas minhas formações, Uhum. né, então eu investi muito em Em conhecimento, conhecimento. muito, Só que muito em isso, de conhecimento, qualquer forma, nunca só é que isso perdido, é né? meu. É, Isso é exatamente. meu, isso ninguém É. vai me tirar, né, então todo esse conhecimento que eu fui adquirindo é o que me faz estar aqui hoje. Uhum. E aí em relação a espaço, eu tinha um escritório na minha casa, então ele foi se modificando Uhum. conforme o meu posicionamento, conforme a estratégia que eu Uhum. tinha,
no momento, né, Uhum. rodando, e tá tudo certo. Mas ele ainda era dentro da minha casa, ele ainda é um bem meu, então eu Uhum. não tô alugando um espaço fora, Exato. né, então o investimento comparado a um negócio, físico, ele é infinitamente menor, Menor. né, com a Exato. possibilidade inclusive de uma De uma escala muito escala. maior. Exato. Lari, vamos falar de bastidor? Bora. Aqui no podcast a gente tem uma coisa, assim, muito de trazer os bastidores, sabe, aquilo que a gente enquanto empreendedora, empresária, vive e não posta, vive e não mostra, porque tem perrengue, né. Tenho. A gente fala às vezes eu posto nos meus stories que é 99% é bastidor e 1% é palco, né. Só que o que a gente mais normalmente mostra é aquilo que é bonito, né, nós arrumadinha hoje aqui no É, podcast, mas tem muita coisa que acontece nos bastidores. E no digital mais ainda, né. mais No ainda. digital mais ainda. Então assim, o que que tu já viveu no bastidor do teu negócio nesses últimos anos, como estrategista de negócios, olhando negócios femininos, eu quero saber 2 coisas. O que que tu já viveu como um bastidor que tu não mostrou, que tu não postou, né, mas que é um bastidor real que tu acha que outras também, e o que que tu acredita que a maioria das empreendedoras vive nos seus bastidores? Vivem e não postam, o teu e um das outras mulheres. Tá, então bora. O meu, eh, eu acho que o que mais me pegou, assim, foi escolher alguns clientes errados, Aham. né, então achar Quem que nunca, né? quem nunca, exatamente. Então escolher alguns clientes Hã. errados, e aí isso foi exatamente por falta de experiência, Uhum, né, e eu acho que são bastidores que fazem a gente crescer. uhum. Mas, aquele ali foi algo, assim, que me pegou e doeu, É. sabe, doeu. E eu só consigo falar isso bastante tempo depois, assim, Uhum. porque agora já virou a cicatriz, mas Uhum. antes era uma ferida Ferida aberta. aberta, assim. Uhum, Porque eu queria entregar tudo, uhum. só que eu não sabia monetizar o meu não sabia precificar o meu Uhum, trabalho, então eu precificava eu queria ser uma agência trabalhando sozinha, uhum, esse é o ponto, né, uhum. então eu queria entregar tudo e cobrar um valor Mínimo. mínimo, e aí para eu conseguir fazer o negócio girar, eu tinha vários clientes, alguns muito bons, que eu Uhum, conseguia fazer uma entrega legal, que a gente tinha uma troca, eh, boa, mas eu também escolhi alguns clientes errados que não era o meu momento de atender aquele cliente, uhum, entende? uhum, Aquele cliente precisava de uma experiência melhor, de uma jornada do cliente mais madura que uhum, eu não tinha. uhum. Eu te entendo. E isso é muito bom a gente começar depois a analisar e ter essa maturidade, sabe? E também já pensar assim que a gente não vai conseguir, nós não somos, não é, lembra? A gente não é para todo mundo, nem Nem todo todo mundo mundo é é pra pra gente. gente. Então, é ter essa clareza de quem eu consigo ajudar, quem eu consigo sanar dúvidas agora, quem eu consigo resolver problema, porque não vai ser para todo mundo. Mas assim, isso a gente só aprende na prática. Só aprende na prática. É. E aí esse ponto que eu tinha essa ferida aberta, ao mesmo tempo eu não me deixei abalar, porque eu também não sentei nessa cadeira, porque eu Uhum, cheguei a ouvir da cliente assim: "Ah, tu não tem know-how para vender o meu produto". uhum. E aí hoje eu penso assim: "Gente, como assim eu não tenho know-how?". É claro que eu tinha know-how, eu não tinha experiência, o que é Uhum, diferente, uhum, né, é diferente. Então eu tinha muito conhecimento para vender o produto dela. Até porque o produto dela era um produto de uns R$ 3.000, e aí depois 2 meses depois a gente fez um evento em que a gente vendeu mais de R$ 80.000 num único em um dia, único com um ticket de mais de 8.000. uhum. Então não era falta de know-how, era falta de experiência para lidar com aquele perfil daquela cliente. É, isso, boa. Não também para o modelo de negócio, mas sim para o perfil. E tá tudo bem, Tá tudo e tá bem. tudo certo, e geram aprendizados, né. E aprendizados valem ouro, né, minha amiga? Valem Valem ouro, ouro. valem Eu sempre ouro. digo, tem uma frase que fala, "Eu nunca perco", ou eu, né, eu sempre tiro um aprendizado. Com Eu não lembro a certeza. frase, assim, como ela é de fato, mas o sentido dela é esse, tipo, eu nunca vou perder, eu sempre vou tirar um aprendizado. E aprendizado, se a gente aprende de verdade, a gente não Não repete. repete, E exatamente. aí a gente, né, tá tudo bem. Falando desses bastidor, eu quero que tu conte para o pessoal como que é o bastidor de quem trabalha em casa, porque não é fácil trabalhar em casa. Eu sei porque eu fechei o escritório faz alguns meses, acho que vai fazer agora faz um ano, e assim, o home office é desafiador, né. É desafiador. Então, assim, como que é empreender
tem todo esse lado bonito da liberdade, do ir e vir, do digital, qualquer lugar pode virar escritório, mas trabalhar em casa com filho, marido, roupa batendo no tanque, pia cheia de louça, como que é, amiga? Esse home office raiz de verdade, que eu sei que tu É. vive, que muitas mulheres vivem também. É, o home office raiz, assim, ele é uma delícia, porque a gente tem exatamente essa liberdade, esse ir e vir, Aham. mas ele também é bem É desafiador, desafiador, né? né. E eu acho que cada uma vai sentir seus próprios desafios, conforme a sua personalidade, o seu perfil comportamental ali. Por quê? Eu, por exemplo, eu sou muito metódica, né, Uhum. então eu tenho esse perfil analítico E tu planejador. deve ter tudo organizado, né? Exatamente, então eu É. sou muito organizada, então esse perfil analítico planejador, ele me pega de um jeito, e quando é relacionado ao trabalho, é mais ainda. Uhum. Então a minha agenda ela é toda fechada em blocos, né, é Uhum. o bloco em que eu atendo as crianças, em que a gente toma café da manhã junto, em que eu levo eles para a escola, o bloco do trabalho, o bloco da hora que eu paro para fazer o almoço, cozinhar e lavar louça, o bloco do trabalho e o bloco de mãe Uber buscar as crianças. E aí isso é muito lindo. Essa é a parte maravilhosa, que eu consigo segmentar o meu dia E eu, assim, conforme ó, as eu tô minhas aqui, tô assim, ó, atividades. tô assim, porque, como não é o meu perfil comportamental, né, eu sou uma pessoa, tipo, influente e muito mais dominadora, influente, então, assim, essa coisa do planejar e deixar as coisas todas organizadas, a organização não tá nem perto do meu forte. Daí eu fico pensando assim, ainda bem que eu tenho bastante suporte, bastante ajuda, porque senão a minha vida ia ser caótica, Caótico. caótica, caótica. E aí o desafio para mim é exatamente quando isso sai do meu controle, Uhum. Ah, sim. entendeu? Quando sai do meu controle. Então, por Porque aí a exemplo, a previsibilidade previsibilidade que eu tenho, a segurança ela escoa ralo abaixo. Então, é. por exemplo, um filho ficar doente, me dá a liberdade hoje de reprogramar a minha agenda, né, Uhum, então de dizer: "Ó, hoje não vou conseguir te atender, vamos remarcar para amanhã". uhum. E aí as minhas clientes hoje, elas são A todas maioria mãe também, né. incríveis, todas, mães, então clientes muito bem escolhidos, né. Uhum. A gente A aprende. gente aprende, então clientes hoje muito bem escolhidos, com um perfil muito parecido com o meu. Hum. Que se elas não estão nessa Perfil, fase, valores, tudo. perfil, valores, se elas não estão É. nessa fase da maternidade com filhos menores, elas já passaram por isso, então elas também compreendem. Uhum, E aí lidar com esse desafio para mim hoje é o maior desafio, digamos assim, é quando isso foge do meu controle. uhum, Então agora, por exemplo, época de férias, eu não consigo marcar reunião para fazer fechamento de cliente com criança rodando em uhum, casa. uhum, Para mim é inimaginável, porque eu preciso estar focada naquele cliente, uhum, né. Então, assim, um direcionamento específico, uma reunião de alinhamento rápida, ok, mas fechar uma reunião de venda com uhum. 3 crianças em casa, Não dá, não não dá. dá, E não outra dá. também eu acho que nem traz, assim, um profissionalismo e uma imagem pra gente, né, enquanto Exatamente, profissional, exatamente. adequada que a gente gostaria de Adequada, passar, né, com porque aí: certeza. "Mãe, mãe", e é assim mesmo, né. E a Assim, vida real é assim, assim, o exatamente. bastidor de quem tá Mas no aí home office com crianças em casa de férias. Mas o bom é, por exemplo, as atividades de bastidor que não envolvem estar com o cliente com a Uhum, câmera aberta, flui super tranquilo, uhum. porque daí, né, Eles entendem, a eles mãe tá entendem, a mãe trabalhando. tá trabalhando, então tu vai lá, tu faz o lanche, tu brinca um pouco, né, tu tira ali 40 minutos, uma Uhum, hora com eles uhum. presente. Beleza, isso é o suficiente, tu vai lá, termina as tuas atividades, volta. Então, E tu sente que esse home office te aproxima muito mais de todo mundo, Lari? Estar ali te deixa mais conectada, enquanto tu vai respondendo eu vou servir um cafezinho pra gente. tá, eu sinto que sim. Porque eu consigo estar com o meu olhar mais próximo, Uhum. né, então eu consigo, por exemplo, estar sentada no meu escritório, eh, fe conferindo uma copy, revisando uma copy, traçando uma estratégia, e aí eu consigo observar, por exemplo, o comportamento da Ana que está brincando na sala. Né, então o que que ela tá fazendo, com o que ela tá brincando, o que que ela tá assistindo. Então muitas coisas inclusive a gente compartilha, claro, ela é maior agora, né, então ela fica de manhã em casa comigo, e ela me pediu para que eu ensinasse ela a mexer no Canva, Ai, meu Deus, já porque tá ela queria arrumando trabalhar. tu já tá arrumando uma Uma secretária, uma estagiária. estagiária.
Deixa eu te servir um cafezinho. Esse cafezinho é um cafezinho gourmet especial, Três Corações, que tá com a gente agora Que no delícia! podcast. Sim, esse aqui que a gente tá tomando hoje, Lari, é o Sul de Minas. Isso aí, né, produção? Sul de Minas? Isso aí, Sul de Minas. Delícia. Mas eu penso muito nisso, assim, sabe, de que isso também me trouxe uma proximidade, o home office me trouxe uma proximidade mais da minha casa, porque eu saía de manhã de casa, sempre nessa coisa de sair para trabalhar, saía de manhã, deixa eu puxar meu microfone mais pertinho, senão depois eu sou xingado pelos meninos aqui. Saía de casa para trabalhar, voltava de noite, de tardezinha, então pouco eu sentia a minha casa, pouco eu aproveitava a minha casa. Então o home office também, assim, tu tá ali, tu tá no computador, tá fazendo as tuas coisas, mas tu tá escutando o que todo mundo tá Uhum. conversando. Então assim: aconteceu tal coisa. Ah, tá, deu treta lá, deixa eu sair daqui e ir lá resolver, deixa eu ir lá ajudar". Então me aproximou também da minha casa, sabe, Sim, não só da minha família, assim, mas estar em ca a rotina da casa, o que a rotina acontecia da da casa. casa, sabe, de poder estar perto para resolver. Exatamente. Então, para mim, eu estava com muito receio quando eu fui para o home office, sabe, de não vou me adaptar, mas eu não tenho hoje vontade de sair do home office para abrir um espaço físico de novo, como eu já tive por Com muitos anos. certeza. É. Agora que a gente tá com esse braço novo na empresa, né, que eu tenho 2 sócios na empresa, num dos braços na parte de tecnologia e de IA, a gente até conversou sobre isso, né: "Ai, quem sabe a gente planeja uma sala". Eu falei: "Ok, a gente até pode planejar uma sala, um escritório bonito pra gente receber os nossos clientes com hora marcada. O Sim, meu home office ele vai ser na minha eu casa". vou continuar por Na aqui. minha casa, a gente vai montar um escritório aqui em casa, na nossa casa nova que a gente já tá planejando. Então, hoje estar vivendo essa rotina da casa, pra mim é algo que realmente faz parte da vida que eu quero viver. Perfeito, perfeito. Ô Lari, eu quero trazer para ti, já que a gente está aqui no nosso momento do café, tu sabe que dentro das nossas coisas do Empodere, das nossos rituais de marca do Empodere, o café faz parte sempre, né. E dentro do nosso quiz de diagnóstico de negócio, tem uma pergunta lá: se nós estivéssemos juntas tomando um café, sobre o que a gente conversaria? E o que que tu acredita que se tu estivesse tomando um café hoje, com essas tuas mentoradas do digital, mulheres que querem criar seus infoprodutos do absoluto zero, o que elas te perguntariam com toda certeza? Qual seria a pergunta master, assim? O caminho, Uhum, qual é o caminho, né, que elas precisam quais são as etapas, eu acho que elas precisam percorrer uhum, para transformar esse conhecimento em faturamento. uhum, E hoje, assim, com essas mentoradas que eu venho guiando agora, é tão bonito de ver, Dai, tão uhum. bonito, porque elas são mulheres tão incríveis, assim, Potentes, né? potentes, mulheres com conhecimento que muitas vezes ele tá vivo no off, né, então ele tá Uhum. vivo, elas têm as suas Elas profissões, dominam, elas elas sabem têm os seus fazer, né? negócios, elas geram muito resultado no off, Uhum, e aí elas sentiram exatamente o que eu senti lá atrás, essa vontade de impactar mais pessoas. uhum. Então levar esse conhecimento, gerar impacto, mas muitas vezes elas não sabem, muitas vezes não, é exatamente, elas não sabem o caminho. Por onde Então eu começar. tenho E parece, sinceramente, parece que quando a gente olha para os grandes players, assim, parece fácil. Eles fazem parecer que é fácil, só que a gente sabe que não é fácil, que tem um monte de coisa. E aí, às vezes, tu olha para aquele cenário, vamos falar, antigamente, aí tu olha para aquele cenário de lançamento de produtos digitais. Meu Deus! Tudo o que precisa fazer para fazer um lançamento, tu já pensa: "Não vou dar conta, vai dar conta. não vou ser capaz, Não cabe na não vida que cabe a na minha gente vida". leva. Se a gente for pensar em mulheres como nós, assim, que são mães, que cuidam, precisam de tempo para elas mesmas, para a família, para filhos e para o empreendedorismo, a gente olha e pensa assim: "Cara, não cabe", porque a gente vê pessoas aí que fazem os lançamentos, cara, isso suga até a alma dessas pessoas. E aí parece que é muito difícil, mas tem caminho, né. Tem caminho que cabe dentro da nossa É, rotina, né. E é exatamente. por isso que eu já trabalhei nesses bastidores de faturamentos milionários, né, Uhum, em ecossistemas gigantes, uhum. não De vou grandes de players aqui a grandes gente players, né, que a gente não precisa, expor. expor, mas a gente Uhum, sabe. Então eu trabalhei no ecossistema de grandes players.
mas a rotina lá é insana. Uhum. Não É tem hora, né? insana. Não tem hora, não tem dia de semana, né, Uhum. então, assim, muitas vezes a gente posta aqueles stories, assim, baixando o computador, tipo, 2 da manhã. Em algum momento, isso pra mim já foi motivo de orgulho, Uhum. sabe, de eu dizer: "Pá, tô trabalhando até as 2 da Uhum. manhã, mas que empresária incrível que eu sou", que, né. Mas aí chegou um momento, isso foi lá em Floripa, quando eu baixei o meu computador, terminando, porque eu estava como gestora de projetos e estrategista. Então quando eu baixei o De meu um com grande de um lançamento, né? grande É, lançamento, milionário. um lançamento inclusive no exterior, fora do Uhum. país, né. Eu acompanhei e guiei 2 eventos, eu lá em Floripa e o evento acontecendo em Em Orlando. Orlando. Então, e aí quando eu baixei o meu computador às 2 da manhã, eu pensei: "Não cabe mais". Uhum. Lembra da história do jaleco que não me Uhum. servia mais? Eu pensei: "Esse horário não cabe mais", porque Uhum. amanhã de manhã as crianças vão estar acordadas cedinho e eu tenho todo o meu dia para seguir a Uhum. vida, fazendo acontecer, né, dormindo 4 horas por dia, Sim. sabe. Então isso não dava. Só que a gente sabe, né, hoje eu sei e eu sei que dá certo, a gente criar essas estratégias com leveza, de uma forma simples, então Uhum. estratégias simples que a gente vê eles Uhum. fazendo numa escala muito maior, É. mas a gente consegue adaptar para a realidade Entender dessa a nossa mulher aqui. realidade, qual é o meu modelo de negócio. E a gente, né, tu Exatamente. como minha estrategista, eu tenho uma vida também que eu prezo muito por ter tempo de qualidade com a minha família, com meu marido, poder fazer as minhas viagens que eu amo, amo, amo de verdade, assim, viajar. Então, para mim isso é importante. E eu quero também estar no digital, e eu também quero crescer no digital, mas eu quero crescer de uma forma que seja sustentável, que seja leve, que eu consiga ser feliz fazendo. Ser Exatamente. feliz fazendo. E É. uma das coisas que elas me procuram bastante é: "Lari, como que eu faço isso sem ser caótico?", Uhum, né, sem ser caótico. Como que eu boto meu produto no mercado sem viver esse estresse, esse caos do lançamento? Algumas já tentaram esse caminho, sentiram na uhum, pele o que uhum, que é o caos do lançamento, e hoje a gente consegue então adaptar essas uhum. rotinas para que elas possam viver a vida delas. Muitas delas têm negócios físicos E aí tem um e braço no tem um digital, né. braço no digital, Uhum, exatamente. E esse é é. um ponto que eu acho incrível, assim, tu poder linkar, Uhum. né, O ter on e o off o caminhando on e o junto. off caminhando juntos. Então tu Exato. ter o teu negócio e ter um braço no digital que te permite ter liberdade de agenda, liberdade de tempo, escala, né. Uhum, Então, e a gente consegue construir produtos simples, uhum. fáceis de entregar, que não vão fazer tu morrer Sugar a no tua alma. processo, né, É. não vão sugar a tua alma, e tu gerar ali um faturamento de 5 dígitos mês, Uhum. né. E aí eu falo isso com toda a propriedade, não é uma nem duas, são Sim, várias são mentoradas vários. que eu fui guiando aí exatamente nesse processo, né. Uhum. Agora essa semana até uma fechou um contrato de mais de 19 mil, Exato. com um modelo de negócio que ela ainda nem tá tão presente na escala do Instagram, né. Uhum. Ela é professora universitária, e aí criou um braço em que ela faz, formações, Uhum. e ela fechou um contrato de 19 mil com uma prefeitura. Imagina. Então, assim, todo mundo tem algo para ensinar, né. Todo mundo, Todo todo mundo tem mundo, algo todo para mundo. ensinar. Eu Eu sempre consigo enxergar produto para todo mundo. É. Eu sempre gosto quando eu falo isso, na minha cabeça vem aquela escadinha, né, sempre alguém, sempre tu tem alguma coisa para ensinar, tu tá em algum degrau da escada que tem alguém embaixo de ti, ali no degrau abaixo, precisando do que tu sabe. Exatamente. E é sobre isso, então, eu gosto muito de pensar que todo mundo tem o que ensinar, e se a gente puder transformar isso num produto digital que traga escala, que traga previsibilidade, que traga paz também, né, porque nada pode tirar nossa paz, que também seja algo bom, prazeroso, vale a pena, Com vale a certeza, pena. com certeza. Lari, agora a gente vai falar da tua mudança, né, Tá. porque, assim, tu estava por aqui, pertinho de mim, cidade de Santa Cruz, família, filhos, né, daqui a pouco mudança, Floripa, né. Ai, que ruim, né, mudar Que pra ruim, praia, né, né, e mudar correr pra na beira da praia. praia. É, mas vamos pensar, se o teu negócio hoje não fosse do digital, como que seria? Tu teria te mudado? E se tivesse algo a lojinha de acessórios que a tua mãe falava, né, ainda coloquei aqui, se teu negócio não fosse no digital, como que seria essa mudança, essa transição? Olha que como o digital te possibilitou, né, essas Exatamente. Como seria,
Não Não seria, seria. não seria. É. Porque o valor da família, ele é muito forte para mim, e foi exatamente esse valor da família que me fez tomar todas essas decisões para Uhum, construir o que eu tenho hoje, uhum, né. Então lá atrás, quando eu decidi, sair da multinacional que eu amava trabalhar lá, para testar a farmácia hospitalar, foi o valor família, foi o casamento. uhum, Depois o valor família, a maternidade, né, me fez uhum. ser essa empreendedora e empreender como consultora materno infantil. Depois veio o José, que foi outra virada de chave. Eh, então, me mudar para Floripa foi algo familiar, Uhum. né, e eu sempre brinco, né, é mais fácil a gente, ajustar o trabalho do que arrumar um outro marido, né. Então, assim, Perfeito. marido bom não tá dando a sopa por aí Não tá não. não. Então, Então a assim, se o gente marido né, tem oportunidade de crescimento em outra cidade e o nosso modelo de negócio ainda tá ali, tipo, ainda dá para ajustar para levar junto? A Meu gente Deus, ajusta. sonho, Não, né, tudo é certo, perfeito, né. tudo Então eu certo. ainda segurei 6 meses aqui, que acho que Sim, já foi é. um ato heróico. É verdade. Para quem está nessa vontade, Lari, de começar a ir para o digital, de começar a fazer esses movimentos, de buscar essa liberdade que tu plantou hoje aqui, né, tu deixou uma sementinha, eu acho que no coração aí, na mente de muitas mulheres. Por onde elas começam? Bom, então acho que primeiro de tudo, para começar no digital, tu precisa ter clareza, Uhum, né, clareza de e não é aquela clareza de certeza, uhum, é diferente, uhum. né, mas tu precisa sentir no teu coração, assim: "Isso que eu Quero ensinar tenho isso, eu aqui, isso quero que eu tenho aqui, isso é valioso. uhum, Isso é valioso e eu quero compartilhar, eu uhum, quero causar esse impacto na vida das uhum, pessoas", porque eu vejo o digital muito como isso, uhum, né, então tu estar no digital, tu compartilhar o teu conhecimento, tu vender o teu conhecimento, é gerar impacto na vida das pessoas, porque tu uhum, leva uhum, uma transformação genuína, né, uhum, tu vai gerar algum resultado na vida dela. Então eu acho que o primeiro passo é ter essa clareza, aonde eu consigo gerar essa transformação, uhum, como eu consigo ajudar essa uhum, pessoa, e pode ser em qualquer nicho, uhum, pode ser desde uma receita que tu faz muito bem e todo mundo ama e tu quer que outras famílias vivam aquela experiência, né, aqueles momentos ali que tu consegue. Pode ser, ensinando alguma habilidade, alguma formação, levando uma profissão para outras uhum, pessoas, enfim. Então o digital hoje ele tem inúmeras possibilidades, assim como ele tem possibilidades de prestação de serviço. uhum. E foi assim que eu comecei, né. Sim. Então quando eu migrei para o bastidor do digital, foi exatamente prestando serviço. Uhum, Então, esse start, sim, ele precisa ser algo que tu tenha essa consciência, essa clareza do: "Eu posso mudar a vida de uma pessoa, uhum, mesmo que seja uma", uhum, e depois a gente vai pensando na escala. uhum, E também ter aquele sentimento de: "Eu vou, e não tem problema se eu fizer errado". uhum. É, porque aí tem muitas mulheres que elas têm a vontade, elas têm o conhecimento, mas elas não vão porque elas não tá tudo perfeito, né, o perfeccionismo, ou porque elas têm medo, medo de dar errado, ou até mesmo que nem a gente já falou uma vez, medo de dar certo. E Uhum. se der tão certo que eu tenho que mudar toda a minha vida, largar o meu emprego fixo, fazer essas mudanças, né, então o medo, o medo, a insegurança, muitas vezes o perfeccionismo, eu acho que bate muito perfeccionismo, porque daqui a pouco essa comparação com grandes players, sabe, com esses gigantes do mercado, no digital tem muito essa questão da comparação, né. Tem muito. E o perfeccionismo, eu vejo que muitas vezes ele mata alguns negócios, Mata. né, principalmente para essa mulher que está começando, e se ela já tem uma carreira, se ela já tem algo né, naquele nicho em que ela é consolidada, quando ela vem para o digital, muitas vezes ela não se permite errar, Uhum. né. Ela quer vir com tudo Ela quer vir com milimetricamente certo, né. certo, só que o digital funciona É. diferente. E Então o digital tu não também pode ter, por exemplo, uma campanha amarrada, é, né, a gente vai vai ok, tu sentindo, né. planeja, tu traça toda a estratégia, mas tu precisa ir conforme a coisa vai acontecendo, tu ir ajustando, Uhum. né, puxa daqui, solta dali, então: "Ó, É. isso aqui não vamos fazer mais, vamos por esse caminho", puxa dali, essa narrativa ficou mais forte no decorrer do caminho. Essa copy engajou Engajou mais. É. mais. Então esse olhar, assim, de, tipo, tá tudo bem se eu não conseguir controlar o microgerenciamento, Uhum, sabe. uhum. E a gente não consegue fazer esse microgerenciamento com um prazo tão pra frente, né, então tu Sim, não e eu consegue penso que prever.
Isso, e eu Tanto penso também que esse perfeccionismo, elas vêm muito nessa coisa de fazer bonito, fazer bem feito, só que no empreendedorismo de forma geral, assim, digital ou não adianta, a gente vai ter que testar, sabe, não tem resposta, não é perfeito. E aí a gente vai ajustando, é aquilo que a gente falou, as coisas vão acontecendo, a gente vai ajustando, vai melhorando, mas precisa começar. precisa começar, porque É, quantas mulheres, eu tenho certeza, Dai, quantas que estão aqui nos assistindo deve ter algum e-book guardado na gaveta. é. Ou Imagina, o uma e-book um já foi uma tendência, já caiu, já voltou, agora a uhum, gente tá de novo na época do né, na fase em que o low ticket tá com tudo, num formato diferente, uhum. mas a gente tá de novo nesse formato low ticket. E quantas ainda estão presas com Nossa, o e-book lá em com a 2018 ideia e de um não botaram para e-book e rodar. não colocaram para rodar, não colocaram para rodar, ou ideia de e-book, ou de cursos menores, ou de aulas, ou tem muita coisa que dá Muita, para fazer, muita. muita coisa que dá E para outra fazer. coisa que eu vejo que pega muito é a questão da audiência, Uhum. né, então assim: "Ah, eu preciso ah não, mas o meu perfil tem poucos seguidores, eu não tenho audiência, quem é que vai comprar de mim?". Boa. Sempre tem alguém pronto para comprar de ti Uhum, agora, uhum, sempre tem. Né, então, hoje, inclusive, se tu vai olhar o meu perfil, ele é um perfil posicionado, ele é um perfil bem feito, estratégico, mas eu tenho 600 seguidores. uhum. E hoje a minha empresa fatura 5 dígitos. Mas aqui não é a quantidade de Não seguidor, é, é a não é a qualidade do qualidade seguidor. daquele seguidor. Se aquela pessoa que está ali, está disposta e é o nosso cliente ideal, não importa, a gente pode vender se a gente tem 100 seguidores, se eles forem Exatamente. qualificados. É sobre isso. Vamos já entrando no final do nosso bate-papo, minha Ai, que amiga. rápido que Ai, passou. passa muito rápido, né. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O que que hoje tu não negocia na tua vida e no teu negócio? Pensando em vida e negócio, o que que é assim, ó, isso aqui é inegociável? A minha liberdade, a minha liberdade. Hoje, assim, para mim não existe estar num projeto, numa empresa onde eu não tenha liberdade para fazer o meu olhar estratégico, né, Uhum, então, me firmar, me posicionar ali dentro uhum, daquele projeto, daquele lançamento, enfim. Eh, assim como não existe espaço para alguém querer controlar a minha agenda, os uhum, meus horários, então, é tudo sempre muito acordado, combinado, mas não existe hoje isso, assim, de eu perder essa liberdade, esse poder de decisão na minha mão, uhum. né. É isso, é inegociável. Para mim é inegociável, é inegociável. Quando eu sinto que tá apertando, Tá te que amarrando. o teto tá batendo Uhum. na cabeça, que eu tô é a hora de É que sair. tu já viveu essa sensação, Já. né, já viveu essa sensação e tu já a gente começa a criar aquilo, aqui eu vou, aqui eu não vou, isso eu tô disposta, isso eu não tô disposta, e quando a gente experiencia algumas coisas, a gente já sabe o que até onde a gente pode ir, Exatamente. né, e o E é que a gente viver essa consegue. liberdade real, assim, porque eu já vivi a liberdade do digital estando presa a um Uhum. projeto, né, a vários projetos, em que eu precisava trabalhar como se eu fosse CLT, mas eu era PJ. Uhum, uhum. Cumprir horários, cumprir tarefas, cumprir demandas, exatamente. E aí isso não é liberdade, Isso não é é liberdade. disfarçado, É é disfarçado, porque eu disfarçado, ficava presa dentro de um escritório, a todo exatamente. tempo ali com o Então o que que computador. é sucesso pra ti hoje? Ai, essa é difícil, hein. Essa é É. difícil. O que que é sucesso pra ti? Eu gosto de pensar e gosto de perguntar, e isso tenho trazido muito isso lá, sabe por quê? Porque eu fico assim, encantada como o sucesso é uma coisa muito particular. Muito, muito particular. E para mim eu acho que o sucesso, ele tá vinculado a esse crescimento contínuo, Uhum, né. Então para mim, eu sinto que eu estou vivendo o sucesso, não é algo que eu claro, eu tenho muitos objetivos, muitos uhum, sonhos, mas eu tenho certeza que quando eu chegar e quando eu alcançar, ainda vão vir hum, outros, maiores, né, em numa proporção maior, mas para mim o sucesso, ele acontece exatamente nesse caminhar contínuo, então eu vou me uhum, desenvolvendo, eu vou avançando, eu vou indo, eu vou construindo, sem perder a minha paz, né, então hoje eu vejo que o sucesso é muito isso, assim, é eu viver a vida que eu desejo, né, com a minha família, com um emprego que um negócio que me uhum, satisfaz, que me deixa feliz e que me proporciona esse caminhar contínuo, né, esse crescimento constante, estando perto dos meus filhos, tendo essa liberdade de poder estar em Santa Cruz, trabalhando aqui, né, vivendo esses momentos, essas experiências, estar em Floripa, ir para São Gabriel visitar minha família, então assim,
e poder num final de semana ir para outros Uhum. lugares, conhecer lugares novos, viver novas experiências, sem estar presa, Uhum. né, sem ficar ali estagnada dentro da caixinha. Uhum. Perfeito. E a nossa última pergunta aqui, eu quero que tu complete uma frase. Empreender com verdade é? Ai, mas tu se puxou, hein. É. Empreender com verdade, acho que é externalizar aquilo que tá dentro, Uau! sabe. Uau! É viver aquilo que tu acredita, assim, de verdade. Por exemplo, para mim o conhecimento é algo que pulsa em mim desde sempre, Uhum. né, e agora eu consigo viver do conhecimento, fazer esse conhecimento virar faturamento para mim e para outras mulheres. Então eu acho que é isso, assim, empreender com verdade é tu externalizar aquilo que já é teu, que tá dentro de ti, e aí tu coloca pra tua vida, né, para o teu dia a dia, pra tua rotina, pra tudo. Ei, coisa boa! Muito obrigada. Obrigada, Que delícia obrigada. conversar contigo, te trazer para esse cenário, para esse lugar que idealizamos juntas, Juntas. que pensamos na identidade visual, no nome. Show, muito Que ele bom, amiga. seja palco para muitas mulheres incríveis, aí Amém. pra gente impactar ainda muitas vidas. Coisa boa, gente. Coisa boa receber quem a gente gosta, receber quem a gente admira, compartilhar sonhos, resultados. Muito bom. Chegamos ao fim de mais um episódio. A cada quinzena, novas convidadas, novas histórias, novas vivências de mulheres empreendedoras, sempre trazendo esse bastidor de vida e de negócio. Se tu quiser continuar conectada com a gente, com a nossa comunidade, nos siga através das nossas redes sociais @empodere.co e Daiane Nascimento _. Por lá a gente compartilha conteúdos, bastidores e inspirações dessa jornada empreendedora. Um grande beijo e até o próximo episódio.